Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canal Medical. O futuro da cirurgia será virtual e está chegando com força no Brasil. São equipamentos de última geração que, com os avanços em robótica e inteligência artificial, estão transformando as salas de operação. Por isso, neste Por Dentro da Imagem, o podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil, nós vamos falar da tecnologia Alfenix 4D-CT. Olha só, trata-se de um dispositivo que une ferramentas para exame de imagem, como tomografias e técnicas de intervenção cirúrgica pouco invasiva. Na prática, a novidade substitui duas máquinas com apenas uma solução, melhorando a taxa de sucesso de procedimentos cirúrgicos. E você, ficou curioso? Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse Por Dentro da Imagem. Eu sou Fábio Oliveira e a gente está começando esse episódio. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos aqui dois convidados. O primeiro dele é o Thiago Ishihara, ele é gerente de produtos XR Angio na Canon Medical Systems do Brasil. Thiago, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Obrigado, Fábio. Muito prazer. Muito bom estar aqui para discutirmos esse assunto, o futuro das cirurgias minimamente invasivas, junto com o nosso convidado. O prazer é nosso, Thiago. E a gente tem aqui com a gente, Thiago, o Dr. Carlos Abate. Ele é médico com especialização em rádio vascular e intervencionista pela MedImagem no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, capital. Especialista em radiologia intervencionista e cirurgia endovascular da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, a Sobrice, e sócio fundador e diretor da Angio Rad. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao Por Dentro da Imagem. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Doutor, e para a gente começar a conversa, a gente queria saber um pouquinho como que o doutor foi parar na medicina intervencionista. Pois é, Fábio, é um caminho longo. Na verdade, a pergunta seria como fui parar desde a escolha da própria medicina, né? Eu venho de uma família de médicos, né? Meu pai era médico, minha mãe viva ainda é médica, meu irmão mais velho médico também, e então foi esse encaminhamento natural para a medicina. E na medicina, são 6 anos de curso, e todo estudante fica em dúvida o que seguir, porque existe uma diversidade muito grande de áreas, de subespecialidades, e todo mundo passa por essa dificuldade. Até que eu vi um congresso de radiologia, congresso nacional aqui em Recife, e fiquei encantado com as imagens, onde aquilo era uma coisa quase mágica, era ciência e arte, onde o radiologista ele interpretava toda a história do doente, descobria minúcias, doenças escondidas que passavam desapercebidas a olhos dos mortais comuns. Então aí foi minha decisão de fazer radiologia, então me dirigi para isso, e aí me formei em medicina aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e fui fazer residência em Brasília, no Centro Radiológico de Brasília, que naquela época era um dos poucos serviços no Brasil onde já tinha a tecnologia da tomografia computadorizada, que estava no auge naquele momento. Então, ali eu fiz a residência, voltei para trabalhar em Recife, mas a medicina continuou evoluindo muito. Então, tomei conhecimento através que no Brasil, em São Paulo, o professor Renan Flacker, ele usava as imagens não apenas para dar diagnóstico, para ver dar o diagnóstico que estava por trás daquela doença, mas usava a imagem para guiar tratamentos. Então, daí foi meu interesse em entrar na radiologia intervencionista. Então, eu fui para São Paulo, fazer o treinamento, isso, acho, em 1989, 1990, e aí entrei na fase, era uma fase muito incipiente, era uma fase pioneira, praticamente, eu acho que existiam 2 centros no Brasil fazendo, 2 a 3 centros fazendo isso, e como eu disse, radiologia intervencionista, quando alguém pergunta até hoje o que é que eu faço, porque eu sou radiologista intervencionista, as pessoas têm dificuldade até de entender, a gente tem dificuldade de explicar. Mas isso nada mais é que
A radiologia é o método onde você usa imagens. Hoje em dia existe uma gama grande de imagens, existe ultrassonografia, existe radiologia convencional, tomografia, ressonância magnética. Então, todas essas imagens que são feitas para dar diagnóstico, a gente começa a utilizá-las para guiar agulhas, guiar catéteres através de cateterismo, para a gente ir de forma muito precisa ao ponto de interesse, seja esse ponto de interesse para conter um sangramento, seja para você jogar alguma, para interromper a circulação de um tumor, injetando substâncias que vão ocluir a circulação, seja para você tratar aneurismas, você vai de forma muito precisa naquele ponto e elimina a doença, poupando as artérias normais, isso sempre assessorado por imagens sofisticadas, imagens de ponta. Então é isso, em linhas assim, mais ou menos grosseira, a radiologia intervencionista, que me fascinou. Então a gente teve esse desafio e a honra de ser um dos pioneiros aqui no Brasil. A radiologia intervencionista, em termos de marco, é considerado o marco inicial 1964, foi quando foi feita a primeira angioplastia a nível mundial nos Estados Unidos. Então, a gente aqui no Brasil, já nessa época, participou dessa evolução, e isso muito nos gratifica e nos fascina até hoje. Doutor, isso que nos faz aqui ser muito felizes aqui no Por Dentro da Imagem, para entender um pouquinho desses bastidores, né, da medicina, e agora da medicina intervencionista, o doutor como um dos percussores aqui no Brasil dessa modalidade. E o doutor falou um pouquinho dos diferenciais e vantagens, mas eu queria aprofundar um pouquinho essa pergunta, doutor, para a gente poder entender melhor um pouco por que a medicina intervencionista ajuda as pessoas e realmente faz a diferença hoje na medicina. Eu acho que a medicina intervencionista, que ela faz parte de um grupo maior, a radiologia intervencionista ela faz parte do que a gente chama das especialidades de cirurgias minimamente invasivas, ou seja, aquela onde você, para ter acesso ao órgão que você vai tratar, você faz incisões pequenas, no caso da videolaparoscopia, é um tipo de minimamente invasiva, a cirurgia robótica é minimamente invasiva, e a radiologia intervencionista também. Então, a vantagem é mais ou menos lógica. Você, antes de existir essas especialidades, o cirurgião, para atingir um órgão profundo que está recoberto pela pele, por caixa óssea, para uma série de estruturas, ele tinha que ir adentrando, cortando, afastando, separando, e evidentemente isso é um trauma grande para o organismo. E se imaginar isso antes do fenômeno da anestesia, o quão doloroso era esse tipo de procedimento, e a anestesia já minorou um pouco. Mas mesmo assim, é uma agressão. Você no caminho, você encontra vaso, você corta vaso, você está sujeito a sangramento, você expõe as cavidades, o interior do corpo humano ao ambiente, facilitando a introdução de micróbios, de bactérias, aumentando o índice de infecção. Então, teoricamente, a radiologia intervencionista ela veio a minimizar tudo isso. A gente, para atingir um órgão profundo, seja ele um estômago, um pâncreas, uma artéria, um rim, você não precisa cortar até chegar dentro dele. Você faz um furo, você bota uma agulha, algumas vezes, essa agulha a gente guia pelo método de imagem onde ela está caminhando, tenta desviar de todas as estruturas nobres que estão no caminho, e quando chega no ponto, vamos dar um exemplo claro. Existe hoje um tratamento para tumor, e que funciona muito bem, igual a uma cirurgia, que são os tumores menores que 3 centímetros em pulmão, em fígado, em rim, não importa a localização, a gente bota uma agulha dentro, e essa agulha a gente conecta existem vários sistemas, ou um sistema que cria uma bola de gelo, que a gente chama de crioablação, ou um sistema que gera micro-ondas, igual ao nosso forno de micro-ondas, que vai queimar o tumor, e aí você destrói o tumor, equivalendo a você retirar esse tumor, em termos de resultados, se o tumor for pequeno, e com agressão mínima, porque você fez só um furo na pele, então o doente não sabe nem que foi operado, às vezes parece até uma cirurgia espiritual. Então, essa é a grande vantagem, você evita cortes grandes, você evita perda sanguínea, evita infecções e diminui o tempo de internamento hospitalar. O paciente, geralmente esses procedimentos a gente faz no dia seguinte o paciente já está em casa de volta às suas atividades, então isso é uma vantagem muito clara. E a outra vantagem é que você, por ser guiado por imagem, você diminui as complicações de modo geral, porque você evita atingir áreas normais que não interessam de ser destruídas. Então, porque você vai puntiformemente, você vai muito bem direcionado naquele ponto de interesse e cai fora. Então, é por isso que a medicina, a radiologia intervencionista, ela oferece tantas vantagens. Doutor falou muito bem, muito claro aqui as vantagens, né? E agora eu queria entrar um pouquinho na tecnologia, o quanto a tecnologia tem ajudado na medicina intervencionista. A gente tem visto, doutor, a evolução da máquina 4DCT,
né, que ela trouxe muitos benefícios para o cenário da radiologia. Qual que é a opinião do doutor sobre essa evolução desse tipo de equipamento e como ela tem auxiliado nos centros cirúrgicos para os pacientes? Pois é, essa especialidade ela se caracteriza, talvez até mais do que outras, todas se beneficiam da tecnologia na vida, mas essa talvez mais porque ela está ligada diretamente à tecnologia. Por quê? Primeiro, porque ela é guiada por métodos de imagem que são invenções tecnológicas. O passo inicial foi o raio-x, né, que foi desenvolvido por Röntgen, e que era uma coisa muito, muito precária, né, que ele descobriu os raios catódicos, que conseguia ver a mão através desses raios, ver a estrutura óssea. Isso até no início, só por curiosidade, isso foi muito usado para diversão. Então isso eu estou falando de 1700 e tanto, 98. Então nessa época, as pessoas, quando viram essa máquina, algumas pessoas da aristocracia compravam essa máquina de raio-x e fazia bailes, e uma das atrações era passar os convidados aí nessa máquina e ver o esqueleto dos convidados, o que hoje em dia parece uma coisa bizarra, até porque até muitas dessas pessoas desenvolveram lesões de pele, que é uma das complicações do raio-x. Então, essa coisa muito primária, que foi o raio-x, ela foi evoluindo, né? Então, ela foi evoluindo, surgiu o ultrassom, que é uma outra tecnologia que se baseia como a tecnologia do radar, né, de você emitir ultrassom e receber uma onda de volta, então você criar uma imagem, que hoje é um método muito usado em todas as áreas da medicina. Depois surgiu a tomografia computadorizada, que é um raio-x acoplado a um sistema digital de computadores que consegue distinguir mais de 200 tonalidades de tecido, e depois a ressonância magnética. Então, isso, a tecnologia principal, é a grande máquina, equipamento que faz guiar. Fora essa tecnologia, tem as mini ferramentas que a gente usa. Quais são as mini ferramentas? Os catéteres, que são tubos que a gente introduz dentro do vaso, e esse tubo vai navegando, guiando pela imagem de um aparelho chamado angiógrafo, e a gente vai caminhando até onde quiser levar. Geralmente a gente entra pela artéria femoral direita, que é uma artéria situada na virilha, e a gente vai caminhando. Então esses catéteres se tornaram também muito sofisticados. Então hoje em dia você tem acesso a praticamente qualquer ponto vascular do corpo humano através da artéria femoral. Então isso também é um avanço tecnológico grande. Outros dispositivos, como próteses que você coloca através do catéter para tratar aneurisma, outros dispositivos como esse que eu falei, dessas agulhas todas que você bota dentro do tumor, isso tudo é sinônimo de tecnologia. E a terceira inovação tecnológica que a gente participa muito é ligada à parte da internet, da inteligência artificial, e depois pode aprofundar um pouco isso, que vai terminar, que já é uma realidade, a verdade, isso aí na cirurgia, nas intervenções robóticas, os cateterismos feitos à distância, e até a distância geográfica grande, como de uma cidade para outra. Então, a gente vê que isso aqui é muito linkado. Bom, mas especificamente dessa tecnologia que está do 4D, do Alfendex 4D, CT, isso, na minha opinião, deveria ser a casa para todos os radiologistas intervencionistas. Por que eu digo isso? Porque a radiologia intervencionista, como eu falei, ela surgiu através da primeira angioplastia que foi feita, que angioplastia significa botar um catéter e você dilatar o estreitamento de um vaso. Então, a maioria dos procedimentos eram feitos através de cateterismo. E para guiar o cateterismo, injetava-se contraste dentro do vaso, se fazia a radiografia do vaso, e aí você coloca estente para dilatar o vaso e manter esse vaso aberto, você pode ocluir o vaso injetando substâncias, pode injetar quimioterápico diretamente na artéria que vai para o tumor com a dose menor. Então, todos esses procedimentos são feitos num equipamento que a gente chama de angiógrafo, né, que popularmente se chama de sala de hemodinâmica. A sala de hemodinâmica, geralmente, ela é compartilhada com a radiologia, com um grupo de profissionais da radiologia intervencionista e o grupo de cardiologistas intervencionistas que fazem os cateterismos cardíacos, angioplastias cardíacas, que, pela sua frequência, são até mais conhecidos da população do que a própria radiologia intervencionista. Mas trabalhamos no mesmo equipamento, que se chama angiógrafo. Entretanto, esse angiógrafo permite nos guiar apenas através das imagens vasculares. Então, grande parte dos procedimentos que nós fazemos são feitos não através do vasocateterismo, mas sim através de um acesso que a gente chama percutâneo, ou seja, a gente atravessa a pele com agulha e penetra no órgão, seja o órgão fígado, seja o órgão rim, seja o órgão o baço, o que quer que seja, guiando por imagem. Então, para fazer essa função percutânea, isso não é um cateterismo, então a gente não tem como injetar contraste e se guiar.
Aí você precisa de outros métodos, de outros equipamentos, que seriam ultrassonografia e, principalmente, a tomografia computadorizada. Então, o que acontecia antes de você ter esse equipamento? Nós fazíamos as intervenções vasculares no aparelho de hemodinâmica, na sala de hemodinâmica, e faríamos as outras intervenções que a gente chamaria não vascular, que seriam as biópsias, essas ablações, as inserções de agulha, no setor de radiologia diagnóstica. E isso era muito ruim, porque o setor de radiologia diagnóstica, ele é feito para exames de baixa complexidade, ele é feito para diagnóstico, como o nome já diz. Então, são exames muito rápidos, só para tirar aquela fotografia. Então, o pessoal não está habituado a situações de risco, a ressuscitação cardiopulmonar, a sala também não é estéril, porque não precisa ser para ter um diagnóstico, e isso era uma limitação. Além disso, em alguns casos, é interessante a gente fazer ter 2 métodos para guiar. A gente pode entupir a circulação de um tumor, por exemplo, pela angiografia, e na mesma ocasião colocar agulha para poder queimar o tumor. Mas aí você teria que deslocar o paciente para outra sala. Então, com essa tecnologia, ela nada mais é do que ter colocado a grande sapiência de quem idealizou isso, ela colocou na mesma sala, no mesmo ambiente cirúrgico, o doente fica na mesa e sobre ele podem alternativamente correr o aparelho de angiografia para nos guiar o cateterismo. E se a gente quiser uma imagem tomográfica para fazer um método adicional ou para detectar uma complicação que não é vista na angiografia, a gente movimenta o arco lateralmente e puxa o tomógrafo para cima do paciente. Então, e esse tomógrafo, essa máquina, ela conversa com a angiografia. O que significa? Uma economia de tempo, uma economia de contraste, porque eu posso fazer uma imagem vascular na tomografia, ela reconstruir em 3 dimensões e jogar na tela do angiógrafo. Então, é isso que seria essa imagem 4DCT. É você ter 2 equipamentos, e também o ultrassom, que é um aparelho portátil mais simples de levar, mas você ter 2 grandes equipamentos, que seria um tomógrafo e um angiógrafo, dentro do mesmo paciente, para guiar o procedimento do mesmo paciente, sem mover o paciente da mesa e sem ter que mobilizar em 2 tempos o procedimento, nem ter que ter 2 equipes para fazer em ambientes separados. Então, é você reunir. É o mundo ideal. Nós dispomos das principais formas de guiar o procedimento numa única sala estéril cirúrgica. Impressionante, doutor, a explicação que o doutor trouxe aqui desse equipamento, de como a tecnologia está mudando muita coisa. E eu queria ouvir também o Tiago, um pouco da opinião dele, sobre a evolução que essa máquina 4DCT trouxe para esse cenário da radiologia. Por favor, Tiago. Sim, uma excelente explicação, doutor Abá. A gente tem muito orgulho de estar podendo ver, né, e participar dessa evolução tecnológica como Canon. Inclusive, este ano, estamos fazendo 30 anos do início desse projeto 4DCT, que hoje tem o nome de Alfênix 4DCT. Então, iniciou-se lá em 1992, então estamos comemorando 30 anos do início do desenvolvimento dessa máquina, até chegarmos no dia de hoje, né? Então, realmente mostra o pioneirismo, não somente da Canon, mas também do médico idealizador, que é o Dr. Arai, é um médico japonês muito renomado, que pensou, né, a gente fora da caixa e olhando para o futuro, de que o tamanho potencial que o Dr. Abá explicou muito bem, que a gente ia ter os desafios futuros e a própria evolução da especialidade dentro da medicina como um todo, né, do tratamento de doenças complexas, doenças que já são doenças da realidade, que é o câncer. Então, essa é a grande evolução, a contribuição que a Canon dá ao mundo da medicina com esse equipamento, né, de trazer mais segurança, mais confiança para o médico estar podendo fazer esses procedimentos muito complexos e olhando, obviamente, o grande benefício, que o maior beneficiário de tudo isso é o paciente, né? Como o doutor Abá já disse, questão de risco, o paciente vem com um diagnóstico muito complicado, muito complexo, e consegue sair no dia seguinte e voltar para uma vida normal, vamos dizer assim, em 2, 3 dias, né? Então, isso é muito bom, olhando inclusive a nossa filosofia, né, de Made for Life, que realmente a concepção desse equipamento que é feito para a vida. Tiago, aproveitando o teu gancho, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois agora. Vou começar com o doutor. Espera-se muito que essa tecnologia ela minimize o risco de complicações como a infecção hospitalar e facilite muito a recuperação no pós-operatório.
Qual que é a opinião de vocês sobre esse viés, um pouco do pós-operação? É verdade, Fábio, é isso. Por ser uma técnica que você não expõe, você não corta a pele, você não deixa o interior do organismo exposto ao ar ambiente, ou mesmo que seja um ar cirúrgico de uma sala cirúrgica, a gente usa um furo. Um furo você nem percebe. Esse um furo com agulhas finas ou catéteres finos. Então a infecção obviamente reduz. O sangramento também reduz bastante, porque você está acompanhando o trajeto da agulha, e se você, por acaso, numa biópsia, por exemplo, é um procedimento, digamos assim, teoricamente simples, mas que pode complicar. Você vai fazer uma biópsia, tirar um fragmento de um tumor para mandar estudar se aquilo é câncer, se não é câncer. Nessa biópsia pode passar sem querer num vaso que esteja interposto entre a pele e o órgão. E aí o doente vai ter um sangramento que às vezes só é percebido depois, o doente no quarto vai sentir dor. Então, nessa forma de você seguir, você vê o sangramento e você imediatamente, o paciente já está ali na sala, você bota um catéter pela virilha, vai naquele ponto que foi perfurado e você fecha o sangramento. Então, a vantagem em termos de segurança para o doente é óbvia. Tem um estudo feito com um equipamento desse da Canon, mas no hospital de Singapura, onde eles conseguiram contabilizar o tempo gasto quando o paciente tem uma complicação na tomografia, na biópsia, para ele ser retirado dessa máquina, colocar numa maca e levar até a outra sala, que é a sala de angiografia. Então, nesse traslado no Hospital de Singapura, eles levavam uma média de 45 minutos. Então, 45 minutos para uma hemorragia ativa pode ser até fatal. Então, acho que esse exemplo deixa clássico isso aí. Uma coisa que eu queria aproveitar a presença do Tiago, que fazer esse registro aqui, Fábio, é que essa tecnologia, como toda nova tecnologia, ela tem um potencial grande que a gente até nem sabe. A gente está descobrindo em que ela pode ajudar. Cada vez a gente descobre uma nova aplicação. E, evidentemente, também tem dificuldades, porque o pessoal que trabalha com a gente, o pessoal técnico, e nós mesmos, nós estávamos muito mais acostumados a fazer a maioria das coisas no angiógrafo, e agora você tem um tomógrafo acoplado para lidar com isso. Então, você tem que estabelecer novos protocolos de injeção de contraste, etc., e é uma curva de aprendizado também para o pessoal da Canon aqui no Brasil, que isso é uma tecnologia, é a primeira máquina da América do Sul, né, que a gente pode registrar que está instalada, a primeira, e eu acho que vai ser a primeira de uma série, que outros serviços devem estar instalando em breve. Mas com isso, esse trabalho em equipe com os engenheiros da Canon tem sido muito bom, e ele tem sido muito prestativo de vir sempre aqui, pensarmos juntos como melhorar, como descobrir algumas coisas que não estão funcionando a contento. Então, assim, como toda tecnologia, eu queria registrar aqui que a participação, a parceria entre a indústria, os engenheiros e a gente na parte médica, ela é fundamental para a gente usar esse equipamento em toda a sua potencialidade. E, Tiago, como que é a sua opinião sobre essa questão do pós-operatório? O que você tem visto aí de benefícios desse equipamento? Então, hoje, além de tudo, o doutor já explicou no início, né, o doutor Abá, sobre a questão realmente a cirurgia convencional, quão agressiva ela é, né, de você fazer uma abertura, um corte extremamente grande, complexo, mais o tempo que o paciente vai ficar dentro do hospital, internado, seja ele numa UTI ou numa internação. Então, se a gente pegar todo esse custo, né, esse tempo, o risco aumenta muito mais, porque você está dentro de um ambiente hospitalar, né, acho que a gente conviveu bastante com esse medo recentemente, durante a pandemia, e não queria ir para o hospital, porque sabia que mas isso sempre esteve presente, não só, eram doenças diferentes, não era uma Covid, mas sempre teve esse medo, né, do risco hospitalar, que às vezes as pessoas que não têm esse conhecimento mais profundo de microbiologia, de bactéria, vírus, etc., às vezes desconhecia, né, esse risco de estar dentro do hospital. Então, se a gente junta tudo isso, agressão no organismo do paciente, tempo de recuperação, tempo de internação, o risco no final do procedimento, no final desse tratamento, acaba sendo muito baixo, né? Abaixa muito esse risco, além do tempo, como o doutor Abá mesmo disse, de você estar deslocando o paciente de uma sala para outra, às vezes a sala está ocupada, tem que esperar a sala liberar, então tudo isso agrega aí nesse equipamento, né? O benefício que esse equipamento traz para você realizar esses tipos de procedimentos mais complexos, e muito bem colocado com o Dr. Abá, que não só a parte da Canon como a empresa fornecedora dos equipamentos de imagem, mas as indústrias de fornecimento de catéteres e materiais para prover e para
fazer esses procedimentos, realizar esses procedimentos também vem se desenvolvendo muito nos últimos tempos, para que realmente a gente chegue cada dia mais longe, né, com uma imagem muito boa e conseguindo chegar mais longe com os dispositivos disponíveis para a realização desses procedimentos. Como a gente está falando de tecnologia, queria fazer com vocês aqui um exercício de futuro, né? Muitos analistas dizem que em breve as salas de operação dos principais hospitais do Brasil não vão ter somente máquinas inovadoras, né, como essa, mas que elas vão estar interconectadas com inteligência artificial, robótica, realidade aumentada e também aproveitar a força do 5G, que chegou forte no Brasil e vai mudar muita coisa. Queria saber a opinião de você, primeiro, doutor, como será a sala de operação do futuro aqui no Brasil? Aqui no Brasil, no mundo, né, e o Brasil, com um certo retardo, ele chega onde o primeiro mundo está. Eu acho que, você falou muito bem, eu acho que os procedimentos feitos à distância serão uma realidade. Então, eu tive recentemente, esse mês, estive no Canadá, em Toronto especificamente, onde eu fui ver um serviço que faz neurointervenção, um procedimento que eu reputo como um dos mais importantes dos desenvolvidos dentro da área da gente, que é o tratamento do AVC. O AVC é o popular derrame, né? O AVC pode ser o derrame por sangramento, que é hemorrágico, pode ser o derrame por isquemia, que é o mais comum. Então, estou falando mais do de isquemia. Então, no AVC, um trombo, um coágulo, ele se aloja no cérebro, e com isso, aquela parte do cérebro que fica sem irrigação, o doente apresenta de imediato um déficit. Ou deixa o braço cair, fica sem força na perna, a boca entorta, fica sem falar. E antes não tinha muito o que fazer, era deixar a evolução natural, e o número de pacientes que saíram sequelados, impedidos do trabalho, usando fisioterapia, o que acarreta um custo enorme dessa doença, um custo social muito grande. Agora você tem a chance, se o doente é instruído a ir para um hospital que tem estrutura rapidamente, a gente bota esse paciente numa sala, e essa sala 4DCT também tem essa vantagem potencial. Esse paciente, em vez de ir primeiro para a radiologia, para fazer uma ressonância, uma tomografia, e depois ser enviado para a hemodinâmica, ele iria direto para uma sala só. A gente identificaria que tinha havido um infarto, uma isquemia cerebral, e aí já botaria o catéter, e a gente vai com o catéter até dentro do cérebro, e com uma espécie de um saca-rolha, a gente remove esse catéter, e o doente imediato vai recuperando aquelas funções neurológicas que estavam impedidas. Então, isso é um grande procedimento, é o procedimento que mais cresce na área da gente atualmente, tem muita evidência médica, e a grande limitação desse procedimento é justamente você ter centros habilitados para atender de imediato esse paciente, porque como tem até uma expressão de que cérebro é tempo, né, então, na verdade, quanto mais tempo você perde, menor a possibilidade de recuperar o cérebro. Então, é essencial que você tenha essa tecnologia disponível. E como não vai estar disponível, com a tecnologia cara, no país das dimensões continentais do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, isso é um grande problema de oferecer essa tecnologia para toda a população. Por exemplo, o Brasil, recentemente, nosso Ministério da Saúde, só a título de informação, foi incluir esse procedimento no seu rol de procedimentos. Então, pelo menos teoricamente ele oferece. Na prática, não. Porque muitos poucos centros existem para fazer isso dentro do SUS. Mas voltando ao Canadá, então essa tecnologia, estou olhando com muito carinho para essa doença, do AVC. Por quê? O médico não precisa ficar na sala, ele fica numa sala ao lado, e aí, com com 3 joysticks, ele fica mexendo esses microcatéteres no interior do cérebro, sem levar radiação, então o médico está protegido, sentado, não fica em pé na sala de cirurgia, é uma posição muito mais confortável, ele vai lá e consegue resolver. Então, hoje, isso já é uma realidade, mas a grande limitação, mesmo no Canadá, é que a internet, isso aí, você move milímetros do catéter e você tem que ver a resposta na tela de imediata, online. E sempre existe esse delay. Então, esse delay ele é fundamental, porque pode significar a vida do paciente. Você moveu a agulha para um lado errado, o catéter furou um aneurisma, uma coisa, você tem que ver de imediato para tratar a complicação. Então, isso é o grande impeditivo do primeiro mundo para usar essas cirurgias como rotina. Então, eles estão fazendo um plano piloto para tratar por cabeamento de internet na sala ao lado, depois vão fazer no outro hospital da mesma rede próximo, e por último é que vão, quando a internet estiver suficientemente desenvolvida, é que vão fazer isso, cidades do norte do Canadá, que são desabitadas, quando o paciente tiver um AVC lá, uma equipe que saiba as coisas mais primárias do cateterismo, botaria o paciente em sala, e um centro especializado em Toronto
faria esse acompanhamento. Então, acho que eu estou citando isso, porque eu acho que isso exemplifica bem o que seria esse futuro que eu vejo para a medicina, seria o cateterismo robótico. E uma outra coisa também nessa linha da inteligência artificial com a inteligência artificial você pode gravar os procedimentos e ter um banco de dados vendo em que ponto houve o acerto e houve o erro, em que ponto ocorreu a complicação. E com isso se faz um banco de dados para se estudar e se mudar a sua conduta para evitar aquele tipo de complicação. Então, você está totalmente certo, Fábio, eu acho que o futuro realmente está caminhando nessa linha. O senhor exemplificou com grandes exemplos, que fez a gente entender com uma forma muito mais prática, doutor. E, Tiago, você como um especialista em tecnologia, como que você vislumbra esse futuro dos centros cirúrgicos? Eu acho que realmente o nosso maior desafio é essa questão da internet, muito bem explicado, né, pelo Dr. Abá, que realmente em algumas situações, em alguns cenários, como diagnóstico, que o paciente não está em um procedimento, você não tem nenhum material perfurando o paciente, é muito mais fácil, muito mais ágil, né? Você consegue estar fazendo a telemedicina, já é uma realidade, inclusive no Brasil, de pessoas do outro lado do país, tá laudando imagens tomográficas, ressonância, raio-x, etc. Porém, ainda tem esse caminho aí, esse obstáculo, né? Um obstáculo bem complicado, bem complexo, que é a questão da rede, né? Porque realmente eu tenho uma experiência de dentro de sala, e é muito rápido, então a questão não pode ter um delay de 2 segundos, de 3 segundos, tem que ser milissegundos, porque realmente tem que ter uma imagem real para ter a total segurança do que o médico está fazendo, né? Porque o risco é muito grande de você perfurar uma artéria, de você perfurar um tecido saudável, causar um sangramento dentro do paciente, e como o doutor Abá disse, tem que ser imediato a reação, né? O tratamento tem que ser imediato, senão de nada vale essa tecnologia. Sobre a inteligência artificial, como eu disse, a telemedicina já é uma realidade, e hoje para os nossos equipamentos, não para esse equipamento especificamente, mas para praticamente toda a linha de equipamentos que a Canon trabalha, já é uma realidade, né? Já tem a inteligência artificial acoplada dentro dos seus equipamentos, trabalhando com Big Data para fazer o comparativo, exatamente isso. Não é que vai substituir o médico, né? O médico que dá o laudo, mas ele realmente tem um potencial de visualizar pequenos micro detalhes que hoje o nosso olho não permite, né? O nosso olho, a nossa rotina, às vezes você está um pouco mais tarde, cansado, o olho fica cansado, a gente não consegue ter a mesma atenção comparado a um software de inteligência artificial. Então, eu acho que vai andar muito junto, muito em conjunto, vai ter uma curva de capacitação aí muito grande para todo mundo, de readequação a essas tecnologias que estão chegando, seja ela de inteligência artificial, seja ela de cirurgias remotas, procedimentos remotos, mas eu acho que realmente não tem como fugir, a realidade aí para os próximos 5, 10 anos vai ser o grande desafio da medicina como um todo, dentro da especialidade, né? Porque isso já acontece em outras especialidades, como a cirurgia robótica, né? Que até no hospital qual o Dr. Abá trabalha já possui algumas máquinas para fazer isso. Então, realmente, esse é o nosso grande desafio do futuro aí, transcorrer essa parte da internet, a estabilidade da internet. Um ponto que chamou a atenção, que o Tiago falou, é com relação que hoje a gente tem a tecnologia, mas ela não substitui o médico, o conhecimento médico. E eu queria perguntar para o doutor, tem muita gente querendo atuar na radiologia intervencionista, já procurando também essa função. Quais as dicas que o doutor daria para esses médicos que desejam iniciar essa especialização e quais são as oportunidades e desafios dentro dessa área, doutor? Bom, antes de entrar direto nessa resposta, aqui me fez pensar outra coisa importante. Essa evolução da tecnologia, ela impressiona, mas a gente começa, o medo que eu tenho disso é você perder a dimensão maior de que o ser humano é que é o nosso objetivo, não é o órgão isolado especificamente, não é a imagem que a gente obtém, e o ser humano é muito mais complexo do que simplesmente uma máquina, né? Então, a gente não pode perder nesse distanciamento, cirurgia robótica, cirurgia à distância, a importância de você entender a alma humana. Então, a importância de uma consulta pré-operatória, sentir angústia, ver como o paciente encara a vida,
ver até a importância dessa cirurgia para ele ou não, se vale a pena ele ser submetido a essa cirurgia. Então, esse lado do feeling, esse lado é a única coisa onde o ser humano ainda ganha para a inteligência artificial. Então, o jogo de xadrez está provado que ele perde de rotina para a inteligência artificial, mas nesse quesito a máquina não consegue reproduzir toda a complexidade dos sentimentos humanos. Então, acho que a gente tem que estar muito bem atento para não se desviar para isso e virar um simples jogo de videogame, uma cirurgia. Então, a cirurgia não pode ser um jogo de videogame. A cirurgia é uma coisa real, mexendo com circunstâncias real do paciente, com seus familiares, etc. Bom, quanto ao conselho de quem vai para começar, bom, primeiro é ter essa noção de que ele tem que ter rapport com o doente, ele tem que entender o ser humano que está por trás da doença, né? Não é só a doença, é o ser humano que importa. E segundo, fazer uma formação sólida. Formação sólida é uma formação médica, só na faculdade boa, e um treinamento, um serviço onde tem um volume adequado para treinar, que isso hoje em dia, na nossa especialidade, é um grande problema, porque como se difundiu rapidamente, se diluiu o movimento e começa aos centros ter uma experiência muito pequena, o que impede de realizar com segurança os procedimentos. Então, acho que quem quer se credenciar tem que participar de um treinamento formal, num centro de treinamento sério, onde ele tem acesso a vários procedimentos desses por pessoas que têm experiência, para daí ele possa replicar. E isso não é só apanágio da radiologia intervencionista, eu acho que toda atividade humana segue mais ou menos esse conceito. Voltando aqui agora à importância, né, do que a gente estava falando do profissional, a gente quer saber um pouquinho da importância da fundação da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista. Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre o papel dela e o quanto ela tem sido atuante aqui no Brasil. A radiologia intervencionista, como eu falei, é uma especialidade nova. Então, começou com um clube de pessoas curiosas, que reunia talvez umas 10, 15 pessoas, que descobriram e começaram a tentar fazer esses procedimentos, né, geralmente indo para reuniões fora do Brasil, e começava a pegar casos muito complexos que o cirurgião não queria fazer, porque não era possível fazer, ou porque tinha medo das complicações, e aí a coisa foi se introduzindo, foi ganhando força, ganhando aceitabilidade na comunidade médica. Mas esse grupo de amigos foi o núcleo, esse chamado de Clube dos Geografistas, ele se reuniu, que sentia que estava na hora de criar uma sociedade. Aí se criou essa sociedade abrangente, que incluía pessoas com backgrounds diferentes, a gente que vinha de uma formação mais cirúrgica, outros vinham da radiologia diagnóstica, e se criou há 25 anos atrás, e eu tive essa honra de participar dessa fundação, foi fundada essa sociedade. E ela foi se aperfeiçoando, e hoje em dia, com as gerações mais jovens, ela adquiriu um corpo, e ela é muito importante, primeiro, para fazer diretrizes de como deve ser feitos os procedimentos, estabelecer níveis de complicações aceitáveis, que se a pessoa ultrapassar aquele nível, tem que rever suas condutas, de estabelecer relacionamento para colocar esse procedimento nas tabelas do SUS, do Sistema de Saúde, nas negociações com convênio, na elaboração de congressos periódicos para se expor à novidade, no ensino médico, no credenciamento de hospitais que possam oferecer especialidade como treinamento. Então, eu digo que isso realmente foi fundamental para a regularização da profissão e para a divulgação da especialidade. Excelente, doutor. Doutor, a gente está caminhando aqui para a parte final do nosso Por Dentro da Imagem, mas a gente tem uma pergunta aqui que todo mundo adora nesse Por Dentro da Imagem, que é entender um pouquinho de quem está por trás do CRM, que é a pergunta dos desafios pessoais e profissionais. E, doutor, a gente faz essa pergunta para o doutor. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? Bom, no início, diria que adquirir uma formação, que como é uma área que não existia, a gente teve que viajar. Então, eu comecei fazendo radiologia em Brasília, como eu falei, depois eu viajei para São Paulo fazer a parte de radiologia intervencionista, que era bem incipiente, disparadamente esse serviço da Beneficência Portuguesa era o serviço mais tradicional e encorpado, coordenado do Dr. Renan, e depois fui para a França, que na época também se fazia muito pouco a neurointervenção aqui, para fazer a parte de neurointervenção, que é a intervenção ligada à parte cerebral. Então, primeiro eu diria o acesso à informação, o acesso ao treinamento.
Então, a gente teve que medir esforço, investir período da sua vida longe da sua família, longe dos seus amigos, para ter uma formação sólida. Hoje, esse desafio fica um pouco menor, porque existem vários centros cadenciados, de nível, de qualidade, distribuídos nas várias capitais e cidades também do interior, que oferecem treinamento de radiologia intervencionista, e o jovem que consultar sobre esse, do seu site vai ver esses serviços que são oferecidos, né? Depois o outro grande desafio, como era uma técnica nova e que a gente estava competindo com especialidades tradicionais, com especialidades cirúrgicas, especialmente a cirurgia vascular, obviamente que existia uma briga de mercado, né? Então, tinha uma briga que até persiste em menor grau hoje, onde você tem que provar que seu tratamento oferecia vantagens nítidas sobre o tratamento convencional de uma cirurgia aberta. Outro grande desafio que persiste até hoje, eu estou vendo poucas perspectivas de resolver, é oferecer essa tecnologia para uma população mais ampla. Então, assim, no Brasil, de um modo geral, 15% da população tem acesso aos seguros privados de saúde, a medicina suplementar, e 85% para o SUS. Então, a nossa grande população, que 85%, de São Paulo menos, que é o estado mais rico, 50%, aqui em Recife, 15% a 20% tem convênio. Então, essa grande população, infelizmente, ela não tem acesso a todo esse avanço tecnológico de um potencial benéfico enorme. Então, esses são os desafios principais. Nossa, excelente, doutor. Muito bom saber um pouquinho da sua visão, dos seus desafios pessoais e profissionais. Antes da gente ir embora, doutor, a gente gostaria que você deixasse um recado final e também os contatos, onde que a gente pode acompanhar um pouquinho mais o trabalho do doutor. A mensagem final, primeiro, de agradecimento a vocês. Eu acho que isso aqui é uma prova do desenvolvimento tecnológico na parte da comunicação social, esse tipo de mídia, de evento, de divulgação. Então, vocês são um exemplo vivo disso. O agradecimento também, a que eu já falei, à indústria, à Kendo, por essa parceria. E a gente trabalha aqui em Recife, nos principais hospitais aqui de Recife, e particularmente dedicando muito tempo aqui no Hospital Português, onde nós temos o 4DCT, e a gente aqui tem realizado os procedimentos mais complexos. E a gente tem um site também da Anjorrad, que se pode acessar e aí ter como nos contactar. Muito obrigado, doutor, pela tua presença aqui no Por Dentro da Imagem. E também eu pedi um recado final para o Thiago. Thiago, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, doutor Abá. Me sinto muito lisonjeado em poder participar desse podcast, desse Por Dentro da Imagem de hoje, junto com o Dr. Abá, que a gente se conheceu e fizemos um bom relacionamento há 3 anos atrás. Hoje eu posso dizer que é praticamente um amigo meu em Recife. A gente sempre está por aí se encontrando, e realmente agradecer a toda essa experiência passada, essa visão muito boa. Sempre muito bom estar conversando com pessoas que a gente considera amigo, e realmente aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo, apesar de ter um relacionamento muito próximo, muita coisa dita hoje é novidade para mim, mas foi muito bom, muito agradecido. E também, em nome da Kendo, gostaria de agradecer o Dr. Abá pela confiança aí depositada, graças ao esforço mútuo, né, tanto do doutor quanto nosso, conseguindo aí transpor essa barreira dessa tecnologia muito avançada. Muita coisa tem, já conseguimos aprender e vamos continuar aprendendo no decorrer do tempo aí. Muito obrigado, Thiago, Dr. Carlos Abá. A gente está chegando ao fim desse Por Dentro da Imagem. A gente agradece a você que esteve aqui com a gente. E esse Por Dentro da Imagem está disponível em áudio e vídeo. No áudio você pode escolher a sua plataforma de podcast favorita. A gente está lá no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts. E também em vídeo no YouTube, no canal da Canon Medical Systems do Brasil. E se você tiver alguma sugestão, elogio ou crítica, envie um e-mail para a gente no contato@pordentrodaimagem.com. A gente se despede por aqui e a gente se vê num próximo episódio. Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical.